Olá, o meu nome é Ana Lourdes e nesse momento gostaria de refletir junto com vocês sobre o tema atitudes de gratidão. O que é gratidão? Gratidão é um sentimento, é uma emoção que sentimos quando recebemos algo de alguém. Então nosso coração se enche de gratidão, né? Queremos agradecer, queremos demonstrar o quanto ficamos alegres por termos recebido o benefício de alguém, um presente, ou seja, lá o que for que recebermos, né? Sempre queremos manifestar a nossa gratidão. E para refletirmos um pouquinho sobre atitudes de gratidão, eu gostaria de relembrar uma história infantil cujo título é O Biscoitão. Dessa história é o Biscoitão. E essa história se passa com um menino chamado Felipe. E ele, ao acordar de manhã, ao tomar o seu café, toma com um biscoitão delicioso preparado por sua mãe. Ao tomar o café, ele corre até a mãe para agradecer-lhe, não é? E diz: mãe, muito obrigada pelo biscoitão que a senhora preparou para mim. A mãe diz para ele: não agradeça a mim, meu filho, agradeça ao padeiro. Agradeça ao padeiro. E ele então corre até o padeiro. Aí o padeiro também: não agradeça a mim, agradeça ao fazendeiro. Por sua vez, o fazendeiro disse: não é a mim que deves agradecer, agradeça ao trigo. O trigo, por sua vez, diz: não agradeça a mim, agradeça a chuva. A chuva também, por sua vez, diz: não agradeça a mim, agradeça ao sol. Então ele vai agradecer ao sol. E ao chegar perto do sol para agradecer: obrigado, sol, pelo biscoitão gostoso que comi nesta manhã. Né? Então o sol lhe diz: garoto, não agradeça a mim, agradeça a Deus que fez todas as coisas. Agradeça a Deus que fez a chuva, que fez o fazendeiro, que fez o padeiro, que fez você. Agradeça a Deus que fez todas as coisas. Seja grata a Deus por isso, né? Porque é Deus quem te deu condições de você comer esse biscoitão maravilhoso nessa manhã. Então, o menino entende que realmente nós devemos estar com nossos corações gratos diante de Deus, né? A nossa atitude deve ser sempre de agradecer, de dar graças, não é? Então vamos dar graças, como esse menino deu, pelo pão, pelo sustento, pela energia, por acordarmos cedo. Vamos dar graças por mais um dia de vida, vamos dar graças porque podemos andar, falar, ouvir, enxergar. Vamos dar graças porque não estamos acorrentados, acamados, presos no hospital, numa cama. Vamos dar graças ao Senhor por tudo que Ele nos dá, pelo sustento, não é? Pelo pão. Vamos dar graças pelo trabalho, vamos dar graças a Deus porque nesta pandemia muitas pessoas perderam o seu emprego. Talvez eu esteja falando com você neste momento, você também tenha perdido o seu trabalho, seu emprego. Talvez você tivesse uma pequena empresa, também infelizmente perdeu por causa da pandemia. Mas vamos ter uma atitude de gratidão, como esse menino teve essa atitude de gratidão. Por que estou conclamando, chamando todos para pensarmos e agirmos com atitude de gratidão? Porque a Bíblia faz isso. A Bíblia faz isso. A Bíblia faz isso. Se nós formos lá, em 1 Tessalonicenses 5,18,
nós vamos ver em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É o que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Então, que Deus possa ver a nossa alegria em agradecer por tudo de bom que temos recebido e saber que Ele tem sido nosso sustento e a nossa força. Então, é fácil, não é? Ter uma atitude de gratidão quando tudo vai bem. Não é fácil? É fácil correr como Felipe correu, né? Essa história é interessante. O crédito dela vai para Lustosa, né? Pessoa que escreveu essa história. Elvira Moraes Lustosa. Não podemos deixar de dar o crédito. Então, queridos, queridas, quem estiver neste momento ouvindo essa mensagem, atitude de gratidão como aquela criança teve, como Felipe teve. E por que devemos ter essa atitude de gratidão? Porque Paulo nos orienta, até a palavra do Senhor nos orienta em tudo. Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Uma atitude de gratidão quando tudo vai bem, não é? Uma atitude de gratidão quando tudo está correndo conforme a gente pensou ou conforme nós pedimos a Deus, certo? É fácil, não é? Ter essa atitude de gratidão. É fácil ter um sorriso nos lábios quando tudo vai bem, não é? Mas ainda pensando em atitudes de gratidão, eu lembrei de um personagem bíblico que você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos, Jó. Quem não conhece a história de Jó? Todos nós, né? Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó, capítulo 1 e 2. Eu não vou ler Jó, mas você depois pode estar lendo Jó, capítulo 1 e 2. Mas eu gostaria de estar mencionando aqui, não é? Mencionando o que está lá no capítulo 1 e 2. O que nós vamos encontrar? Um cenário interessante. Quando você começa a ler o capítulo 1, você vai encontrar o capítulo 1 apresentando a pessoa de Jó e o que ele fazia, né? Apresenta Jó adorando a Deus enquanto seus filhos estão em uma festa, enquanto seus filhos estão se visitando para ir a uma festa. Não é? Diz o capítulo 1 que os filhos faziam festas e convidavam seus irmãos uns para comer na casa do outro, não é? Então nós vamos encontrar Jó neste momento, quando ele vê os seus filhos festejando, quando ele vê seus filhos indo um para a casa do outro, nós vamos encontrar o Jó diante do altar. Nós vamos encontrar Jó sacrificando, nós vamos encontrar Jó orando, intercedendo, clamando pela vida dos seus filhos, pedindo perdão caso algum deles venha pecar contra Deus. É interessante ver essa atitude dele enquanto seus filhos estão lá em festividade. E isso acontecia sempre. O capítulo narra, né? Cada um fazia uma festa e convidava o outro. E Jó, nesse interim, ele se apresentava diante de Deus para adorar, para glorificar a Deus. Mas a Bíblia também relata que neste momento havia o inimigo de Jó, nosso inimigo, inimigo de nossas almas, que ia diante de Deus e disse a Deus: olha, Jó só te adora assim porque ele tem tudo, o Senhor dá tudo para ele. O Senhor dá tudo, tudo, tudo para Jó. Então Deus disse: não. Eu conheço meu servo Jó. Eu conheço meu servo Jó. E o inimigo de nossas almas disse: deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar para ver se ele vai te adorar.
Então Deus disse, não, vou permitir que o Senhor toque nos bens dele, nos bens materiais dele, não é? Então aí a Bíblia começa a narrar que Jó estava lá tranquilo, vem um dos empregados que restaram e começa a lhe contar. Ah, aconteceu uma catástrofe, veio um furacão, enfim, veio um a um contando o que aconteceu com ele. Então ele perdeu seus bens, primeiro, todos os seus bens que tinha, ele perdeu os seus filhos, e é interessante notar agora a atitude dele quando ele perde os seus filhos. É muito interessante notar a atitude dele, o que ele vai dizer, não é? Quando ele perde os filhos, o que ele vai dizer é muito interessante. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha, quando eu lembro desse capítulo, que olho para este capítulo, é como se Jó estivesse vivendo a pandemia que nós vivemos o ano passado e ainda estamos vivendo esse ano. Num repente, Jó vai perdendo casas, terras, animais, filhos. De repente, como essa pandemia veio também, como um furacão, assolando lares, assolando casas, trazendo dor, trazendo tristezas. Muitas famílias perderam muitos membros queridos. Há famílias que não perdeu só um, somente um membro. Perdeu 2, 3 membros da família. Enfim, teve família que está até agora chorando, tentando se levantar de tamanha que foram as perdas. E não estou dizendo nem as perdas financeiras. Estou falando das perdas dos queridos, do pai, do filho, da mãe, do irmão, do tio, né? Porque dinheiro, a gente pede saúde para Deus e conquista. Trabalho, a gente pede força, saúde para Deus e conquista. Mas quando a gente perde um ente querido, a gente sabe que só lá na glória vamos poder contemplar. Então, eu pensei, olha, Jó, de uma certa forma viveu, claro que não uma pandemia, que nós sabemos que foi uma catástrofe mesmo que assolou a vida dele, permitida por Deus, por permissão de Deus, não é? Mas eu quero que você pense na atitude de Jó. E como não bastasse somente perder seus bens, seus filhos, o inimigo voltou novamente diante de Deus, falando, Jó ainda está firme lá, eu quero testar, ver se ele vai permanecer firme. Então, o que o inimigo fez? Pediu a Deus permissão para tocar aonde? No corpo de Jó. Deus disse, na vida dele não toques. Podes tocar no corpo. E o inimigo tocou no corpo de Jó. E olha, a Bíblia fala que ele se raspava com telhas. Era tanta feridas, tantas chagas, tantas escaras na sua pele. Estavam tão infeccionadas que ele raspava o corpo com pedaços de telha, com cacos de telha. Que provação, que provação.
E aí nós vamos encontrar uma personagem que ainda não tinha sido mencionada, que é a mulher dele, que olha para ele e diz: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó responde: mulheres, tu não temes a Deus? Se nós soubemos receber o bem de Deus, por que não recebemos o mal? Então, atitudes, né? A atitude de Jó, a atitude de Felipe, a atitude de Jó não é fácil de tomar. Mas, queridas e queridos, ele tomou essa atitude porque ele sabia em quem ele cria. Ele tomou essa atitude porque lembra lá no comecinho, lá do capítulo 1, depois você lê direitinho lá o capítulo 1 e 2 do livro de Jó. Lá, o que Jó fazia? Quando tudo ia bem, Jó se apresentava diante de Deus, entregando a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração, o seu amor e clamando pela vida dos filhos, pedindo perdão caso os filhos pecassem, perdão pelos pecados dele e de toda a família. Então, a atitude de Jó antes da tragédia, antes da tempestade que invadiu a casa dele, era a atitude de adorador. Era a atitude de não sair diante da presença do Senhor. Era a atitude de já estar reconhecendo o senhorio de Deus na vida dele, a misericórdia, o amor. Era a atitude de dizer: Pai, eu estou aqui, porque sem ti eu nada sou. Então, minhas queridas, que vamos ver aqui na atitude de Jó, agradecendo, mesmo diante das perdas, é que aquele que sabe adorar a Deus, quando tudo vai bem, aquele que está se santificando e santificando os seus diante do Pai quando tudo vai bem, ele consegue, nas lutas e dificuldades, continuar adorando, até receber a resposta de vitória do Pai. Queridas, eu não sei qual é a sua dor, eu sei qual é a minha dor. Não sei qual é a sua luta, eu sei qual é a sua luta. E nessa noite eu quero agradecer, dar glórias a Deus aqui, desta câmera, diante de vocês, pelo milagre, a bênção que eu recebi diante de Deus. Há muito tempo eu vinha sofrendo um problema que era só eu e Deus. Eu recebi o livramento, eu recebi a bênção do Senhor, a vitória. Eu posso dizer que tem uns 15 anos com essa luta, ou mais até. Mas o importante é que eu recebi a vitória. E quero te dizer que Deus está pronto para te dar a vitória também, querida, querido, amadas do Senhor. Mas olha para Jó. Jó só pôde dizer diante das lutas: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque ele estava adorando o Senhor antes que as lutas chegassem. Então, segura na mão do Senhor, querida, e vai em frente, vai firme. Canta, chora, alegra, glorifica. E você sabe como é que você pode ter atitude de gratidão? É cantando, é louvando. Você sabe que muitas vezes eu chorava no meu travesseiro, na minha cama, na lavanderia, ouvindo louvores, cantando, glorificando a Deus. Louve, cante, exalte ao Senhor nos momentos bons e nos momentos ruins,
nos momentos alegres, nos momentos tristes. Gratidão, atitude de gratidão em todo o tempo. Em todo o tempo vamos louvar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe.